Oi, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, mestre em ciências pelo Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e doutoranda no Programa de Neurociência e Cognição da UFABC, e vou falar com vocês sobre esse assunto aqui, neurogênese, a gênese dos neurônios. Então, para começar, a maioria das operações que acontecem no nosso encéfalo vai depender de conexões super precisas entre os neurônios, que a gente sabe que são aproximadamente 86 bilhões. Mas como que essas conexões tão precisas, elas podem se estabelecer? Então, o primeiro passo para conectar todos esses neurônios é a geração deles. Então, olhando aqui para a imagem de um córtex adulto, a gente observa que existem 6 camadas corticais e que os neurônios de cada uma dessas camadas, eles diferem tanto em aparência quanto em conexões. E essas estruturas diferentes, né, essas estruturas neuronais diferentes, elas vão se desenvolver a partir de 3 estágios principais. Então, de proliferação celular, migração celular e diferenciação celular, e nós vamos falar sobre cada um deles, começando pelo primeiro estágio, o estágio de proliferação celular, que a gente consegue observar aqui nesse vídeo que está passando na tela para vocês, que basicamente é o mecanismo pelo qual as células elas se multiplicam. Então, a gente sabe que o encéfalo ele vai se desenvolver a partir de vesículas cheias de fluido, que é o líquido cefalorraquidiano ou líquor, e esses espaços, essas vesículas, a parede dessas vesículas, elas consistem em 2 camadas, inicialmente. Então, a camada que a gente chama de zona ventricular, que reveste o interior dessas vesículas, e a camada que a gente chama de zona marginal, que está mais próxima à pia mater, que é a meninge mais interna das 3 meninges que a gente tem, que está aí recobrindo o encéfalo. E aí, dentro dessas camadas, cada célula vai realizar uma espécie de dança enquanto se divide. E aí a gente pode dividir essa dança em 5 posições, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, da esquerda para a direita. Então, uma célula da zona ventricular vai iniciar um processo que ascende em direção à pia. O núcleo da célula, ele migra para cima e o DNA dessa célula é copiado. Esse núcleo, contendo 2 cópias, retorna para a superfície ventricular. A célula retrai sua projeção da superfície da pia e se divide. E aí, essas células em divisão, as progenitoras neurais, são chamadas células da glia radial. E são essas células que vão originar a maior parte dos neurônios do sistema nervoso central. E aí, para dar origem a todos esses bilhões de neurônios, essas células elas vão se dividir num processo que a gente chama de divisão celular simétrica, mantendo-se então perto da zona ventricular. E aí mais tarde no desenvolvimento, aí vai ocorrer principalmente uma divisão celular do tipo assimétrica. E aí nesse caso, uma célula filha vai migrar para longe para assumir uma posição em que ela não mais pode se dividir, enquanto que a outra célula filha permanece na zona ventricular para sofrer novas divisões. E aí, em seres humanos, a maioria dos neurônios neocorticais é gerada entre a 5ª semana de gestação e o 5º mês de gestação, chegando a um pico de aproximadamente 250 mil novos neurônios por minuto. Mas como que o destino de uma célula ele é determinado? Então a gente acabou de falar, né, sobre as divisões simétricas e assimétricas, e aí na divisão simétrica, as proteínas que vão regular a expressão gênica, elas são distribuídas de forma homogênea entre as células filhas, enquanto que na divisão assimétrica, essas proteínas elas são distribuídas de uma forma heterogênea. E aí são essas diferenças na distribuição de proteínas que vão levar aos diferentes destinos das células. E aí, a gente sabe que no sistema nervoso, né, a gente tem os diferentes tipos de células. E aí você pode até estar pensando, então, né, com toda essa diversidade de célula, elas podem, então,
serem originadas também por por diferentes tipos de células precursoras na zona ventricular. Mas na verdade não. Uma mesma célula precursora, ela pode originar múltiplos tipos celulares, incluindo os neurônios e incluindo células da glia. Então, o destino final da célula filha ele vai ser determinado por diferentes fatores. Então, a idade da célula precursora, posição dentro da zona ventricular e o ambiente no momento da divisão. E aí, então, passando para o segundo estágio da neurogênese, então, o processo de migração celular, os neurônios imaturos, que são chamados de células precursoras neurais, eles vão deslizar ao longo de fibras finas que são emitidas pelas células da glia radial. Então, essas células da glia radial, elas emitem um processo que vai da zona ventricular à zona marginal, que vai facilitar, então, a migração dessa célula precursora. E aí, quando todo o conjunto dos neurônios ele está completo, essas células da glia radial, elas vão remover esse processo. Mas é importante a gente saber também que não são todas as células precursoras neurais que vão vaguear por esse trajeto, mas algumas elas vão percorrer um trajeto horizontal até o seu destino. Aproximadamente 1/3 delas vão percorrer um processo horizontal. Então, as primeiras células, né, se que a gente está falando, por exemplo, do córtex, as primeiras células a migrarem para a placa cortical são aquelas que formam a subplaca. Então, na medida em que elas vão se diferenciar em neurônios, as células precursoras neurais, que são destinadas, por exemplo, a se tornarem células da camada 6 do córtex, elas vão migrar através da subplaca e se reunir na placa cortical. E aí esse processo vai se repetindo várias vezes até todas as camadas do córtex se diferenciarem. Então, iniciando na camada 6, depois a camada 5, 4 e assim por diante. E aí, quando todas as camadas elas estiverem formadas, a subplaca desaparece. Então, os neurônios da subplaca, na verdade, desaparecem. E aí, por fim, né, o último estágio é o estágio de diferenciação celular, que basicamente é o processo pelo qual uma célula vai então assumir a aparência de um neurônio de fato, como a gente consegue observar aí nesse videozinho que está passando também na tela para vocês. E aí, essa diferenciação, ela vai acontecer assim que as células precursoras se dividirem com uma divisão assimétrica, né? Então, lembra que a diferenciação acontece com a célula que se divide de forma assimétrica. E a diferenciação da célula precursora neural em um neurônio, ela vai iniciar, então, com o aparecimento de neuritos que vão brotar do corpo celular. E no início, todos esses neuritos, eles se parecem, né, entre si. Mas, logo em seguida, alguns vão ser mais parecidos com o axônio, né? Enquanto que outros vão ser mais parecidos com os dendritos. E a arquitetura, né, estereotípica desses axônios e das árvores dendríticas, então, depende também de outros processos, como sinais intracelulares, que a gente não vai conseguir contemplar aqui nessa aula, né? Mas você pode falar, então, por que é importante, né, Bruna, eu saber, né, sobre isso, sobre esse processo de neurogênese? Por quê? Porque se a gente tem alteração em cada uma dessas etapas, causadas por diferentes fatores, então fatores genéticos ou ambientais, essas alterações, elas acabam estando na base de diferentes condições patológicas. Então, por exemplo, se a gente tem uma proliferação anormal, que resulte numa superproliferação, a gente pode corroborar nessa superproliferação, ela pode corroborar então numa megaencefalia, por exemplo, e consequente déficit cognitivo.
ou uma epilepsia resistente a tratamentos, por exemplo. Por outro lado, se a gente tem uma proliferação que é reduzida, né, dessas progenitoras neurais, a gente tem então uma microencefalia primária, que é considerada como um distúrbio de mitose neurogênica. E a gente também tem, nesse caso, uma deficiência intelectual. Ou então, se a gente tem um defeito naquele processo que a glia radial emite, sabe, que facilita a migração da célula precursora, como a gente já falou, essa migração prejudicada, ela também vai corroborar em déficits cognitivos, também pode corroborar numa epilepsia resistente ao tratamento, também pode corroborar em déficits motores. Por isso que é tão importante a gente conseguir compreender esse processo para depois também a gente compreender, né, o que está na base das patologias que a gente observa. Então, a aula que eu me propus a dar até o momento é essa. E se você quiser verificar se você aprendeu todo o conteúdo que foi dado nessa aula, você pode escanear esse QR Code e fazer algumas atividades que a gente colocou lá, né, algumas questões que a gente colocou referentes a essa aula para ajudar a fixar as informações. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail que está aí na tela.